Flamengo chega para essa semifinal também com as atenções divididas, mas envolvido aí, tendo um jogador envolvido numa polêmica. Léo Pereira não apareceu para treinar ontem no Ninho do Urubu. E à noite ele foi visto e foi filmado numa festa. O clima pesou, sobretudo porque ele não havia informado ninguém, apenas informou ao departamento médico a ausência de mais cedo de que não estava se sentindo muito bem. E aí, obviamente, o departamento médico depois foi surpreendido e o departamento de futebol foi surpreendido com as imagens da festa em que ele estava. É o quarto zagueiro na opção ali de Rogério Ceni e a situação não fica boa para ele junto ao elenco e nem junto ao clube. Paulo Nunes, uma situação complicada, né? Eu fico imaginando o que é depois voltar para treinar junto com o resto do elenco. Como é que é? Você chega para o capitão, pede desculpa, chega para o vice, chega para quem pede desculpa? O que pode amenizar a situação? O pedido de desculpas é óbvio, né? Tem que ser para o grupo, né? Perante o grupo, porque é uma situação muito ruim, né, Gabi? Quando a gente passa isso dentro de um grupo, de um ambiente, onde há o profissionalismo, né, se impera, principalmente nos dias de hoje e principalmente, né, no momento que a gente está passando, Gabi. A vida social do jogador, do atleta profissional, fora, ele tem que cuidar dela, porque ele trabalha com a imagem também. Mas nesse momento, eu não sou de falar de jogador que ele faz fora ou deixa de fazer, mas nesse momento, numa pandemia, você ir para uma festa, né, e sem máscara, né, nesse ambiente que a gente está vivendo, e depois, para piorar mais ainda, se há condições de piorar, você não vai no treinamento no dia seguinte. É uma situação muito ruim, muito complicada. Eu acho muito difícil, como ex-atleta, acho muito difícil isso ser passado um pano. Aquela velha frase que a gente diz, passou pano. Acho muito difícil pela situação, por que se envolveu, pelo momento que se está passando, né, nos nossos dia a dias. Eu acho que é difícil. E a situação que ele está no Flamengo também, acho que envolve muita coisa. É ruim para a imagem dele e muito ruim para a imagem do Flamengo. Eu fico pensando daqui a alguns anos, onde você estava quando o país bateu 400 mil mortes, né? Lembrando que esse é o dado que... Não é dado, né? Que esse é o cenário que a gente acordou hoje no país. Mansur? É muito triste. É justamente isso que eu ia tocar. Você perguntou o que se faz agora. A primeira coisa que se deve fazer no clube é uma quarentena para o jogador, né? Porque se confirmar que a imagem é da noite de quarta-feira, e não é uma imagem antiga, enfim, algum outro tipo de mal-entendido que se venha a comprovar, é um ambiente que está quase todo mundo sem máscara, né? Então, nesse momento que o país vive, esse é o primeiro ponto. A primeira coisa é afastar o jogador para um período de quarentena, até para você preservar os demais integrantes do elenco. No mais, eu acho que não é tão simples como muita gente fala, rescinde o contrato, não manda embora, porque existe obviamente, primeiro você tem que lidar com o ser humano, tem que ouvi-lo e você tem um contrato em vigor. Acho que pode haver punições dentro do que está previsto em contrato. E esportivamente, é que me parece claro que a situação dele já não era de ser uma das primeiras opções, tanto que o Bruno Viana, que foi, por exemplo, um zagueiro contratado como um zagueiro destro, vem sendo utilizado à frente, por vezes, de Gustavo Henrique e até do próprio Léo Pereira pelo lado esquerdo da defesa. Então, ele de fato era no mínimo a quarta opção nesse processo com o Rogério. Perdeu muito espaço desde a última temporada. Acho até que é um jogador que poderia ter uma recuperação, mas esse tipo de atitude não é um primeiro passo muito animador para uma recuperação, repito, caso se comprove de fato que é uma imagem da noite de quarta-feira. E a gente agora chegou o momento do ranking do PVC. Roda a vinheta.